subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero complementá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos no canal, você está no canal Rascunho DVD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 1. Estamos entrando no novo trimestre, estamos estudando essa lição, iremos estudar essa lição, certo? É uma lição de missiologia e nesta oportunidade estaremos aprendendo sobre a Igreja dos Gentios, né? A chamada missionária e a consolidação do Evangelho entre os povos, né? Nós temos aí duas nuances para trabalhar. A Igreja de Jerusalém, já estudamos isso há um tempo atrás, que é coordenada por Pedro no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Qual a diferença da Igreja de Atos 10 para a Igreja de Atos capítulo 13? Para começar, não existia igreja 100% de gentil, certo? Vamos assim trabalhar. Temos outras questões que é pertinente fazer para que aprendamos e entendemos aí todo o processo. Nesta lição ela está dividida em 3 blocos nesse trimestre, podemos chamar assim, 3 blocos de assuntos fundamentais. Primeiro, o primeiro bloco nós temos da lição 1 até a lição 4, fala do rompimento das barreiras, vamos tratar dessa proposta. Aí nós vamos observar como Deus constrangeu a igreja primitiva ao sair da zona de conforto, né? E abrir a porta da fé para todas as nações através do Espírito Santo, certo? Nós temos o Espírito Santo como um agente missionário. Sem o Espírito Santo não existe nada disso, né? O segundo bloco que temos aí é na lição 5 até a lição 8. Nós temos aí o Evangelho das terras desafiadoras, em terras desafiadoras, por que não dizer, né? Aí nós estudaremos aí a estratégia de Paulo ao pregar o Evangelho para filósofos lá em Atenas, né? O poder da graça, a corrupção de Corintos e o avivamento misturado com lágrimas lá em Éfeso, né? E por último, o último bloco, nós temos aí o custo do testemunho e o destino final, que vai da lição 9 até a lição 13. Então é esse compêndio de lições de aula que teremos nesse próximo trimestre, tá certo? Muito bem, a lição será ministrada no próximo dia 5, certo? E com certeza teremos aí bastante assunto, sobejos para tratar dessa questão, certo? Nós temos aí algumas perguntas para fazermos aos nossos alunos, né? E nós vamos observar que se o Espírito Santo te guiasse hoje para além das nossas fronteiras pessoais, você iria? Ou nós iríamos? Ou restringiríamos? Eis a pergunta. Como apresentar o Deus conhecido, o agnostos theo, no caso, como apresentar o agnostos theo, ou seja, um Deus conhecido a uma sociedade como a nossa, que parece tanto com a filosofia de Atenas e com a imoralidade de Corinto? Essa é outra pergunta, né? A terceira pergunta está no livro de Atos. O livro de Atos termina abruptamente no capítulo 28, porque a história não acabou, né? Então a lição 3 diz que a missão continua em nós. Então, há quem diga que o capítulo 29 de Gênesis, ou de Atos, capítulo 29 de Atos, a igreja aqui continua, certo? Então, não parou, o livro de Atos continua sendo escrito, não é? Não devia nem ser chamado livro de Atos Apóstolos, devia ser chamado livro do Espírito Santo, né? Porque a ação do Espírito Santo é patente no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, nós vamos observar, dentro desse contexto, sobre a ação de Deus dentro dessa questão.
E a palavra-chave dessa lição é gentil, gentios, né? A palavra-chave da lição 1, né? Nós teremos aí a lição 1, chamados para os gentios, o chamado para os gentios, lição 2, a porta da fé se abre entre os gentios, lição de número 3, a graça que alcança todas as nações, lição de número 4, o Espírito nos guia, que nos guia para além das fronteiras, lição de número 5, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Lição de número 6, a suficiência da graça da cidade de Corinto, na cidade de Corinto. Lição 7, quando o Espírito sopra em Éfeso, né? Lição 8, despedida em Éfeso entre as lágrimas e alertas. Lição 9, a coragem para testemunhar, Paulo diante da multidão, né? Lição de número 10, uma esperança inabalável perante os poderosos. Lição de número 11, entre as tempestades e promessa. Lição de número 12, o evangelho chega ao coração do império. E a lição de número 13, missão continua em nós. Nós temos que observar essa questão de missão e evangelismo, certo? Evangelismo é local, vamos assim dizer, né? Devemos entender isso aí. Mas vamos, no decorrer do vídeo, da lição, nós desenrolaremos isso aí. Vamos lá. A palavra-chave, como eu disse, é gentios. O termo aí é a chave mestra para entender a transição do evangelho de uma promessa local, focada em Israel, né, para uma mensagem global voltada para o mundo todo. É exatamente o que Paulo estava fazendo no Areópago, certo? A igreja de Jerusalém era a igreja que continha, sim, gentios, né? Mas a igreja de Antioquia, tem duas Antioquias, Antioquia da Pisídia e Antioquia da Síria. Nós estamos tratando da igreja de Antioquia da Síria e não da Pisídia, diga-se de passagem, bom que entendamos isso. Dentro dessa proposta, nós vamos observar que o conteúdo de Pedro lá na igreja de Jerusalém, certo? É uma igreja especificamente local. Já o conteúdo paulino, não é? Na igreja de Antioquia, a igreja de Antioquia era a base missionária para a igreja daqueles dias, enquanto os judeus, os crentes judeus, ficavam em Jerusalém. Entre eles, a igreja de Antioquia, ela fez discípulos, né? Então, ela elevou o evangelho aos gentios, certo? E foi por ali que está escrito no texto que pela primeira vez os crentes foram identificados, por isso foram chamados de cristãos, né? E assim sucessivamente. Então, a palavra de gentios, conforme disse, né, da perspectiva etimológica desta palavra, a palavra que usamos hoje passou por 3 idiomas diferentes, certo? Até chegar no nosso português. Primeiro, nós temos o hebraico, que a palavra hebraico é goi, que é singular, goi, certo? A palavra goim é no plural, certo? Isso é gentios, que originalmente significava apenas nações, nação ou povo, né? Com o tempo, né, passou a designar especificamente outras nações e que não era de Israel, certo? Então, quando você vai falar com o Yudi, ou o judeu, no caso, eles vão dizer você é goim, certo? Você para eles dizem que nós somos de nações estranhas, certo? E assim sucessivamente, de povos estranhos. Na verdade, o Israel tem um problema no quesito de fé, porque eles são etnocentristas, certo? E assim dificulta o desenvolvimento. Como o evangelho foi dado para a igreja de Jerusalém, para que eles propagassem, eles não fizeram, o Espírito de Deus tomou primazia para levar o evangelho a todas as nações, né? Graças a essa iniciativa, nós estamos aqui para glorificar a Deus e pregar a sacrossanta palavra aos povos e aos nossos povos, às nossas ruas, nossos valados, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país.
certo? Voltemos aqui à questão do termo gentios. No grego, no Testamento, o termo equivale a etnos, ou seja, éter, nações, certo? Que vem, de onde vem essa palavra etnia, né? É daí que vem etnos, ou que vem da palavra etnia, que isso quer dizer gentio. Significa uma multidão de pessoas ligadas pelos mesmos costumes ou sangue, né? Já no latim, a tradução da Vulgata Latina, ou da Vulgata, conforme queiramos chamar, os tradutores latinos usavam a palavra gentiles, derivado do gens, que é clã, família, linhagem, enfim. Isso significava isso, né? Ou significa, no caso. Daí nasceu o termo gentil, certo? De onde aparece na Bíblia isso? Por exemplo, no exemplo hebraico, por exemplo, quando vamos trabalhar, nós vamos encontrar essa palavra em Salmos 117, no seu versículo primeiro, que o texto diz assim: Aleluia, aí aparece a palavra aleluia, né? Aleluyet Adonai kol goyim, Shabbat shum kol romiam. Então nós temos aí na versão da atualizada revista corrigida, diz assim: louvai a Deus todas as nações, louvai todos os povos, né? Aleluia, ou seja, louvor, aleluia ti Adonai kol goyim, shabukshu kol ramiam, certo? Isso, dentro do contexto grego, nós temos trechos também dessa grande comissão de Jesus, que o trecho da grande comissão de Jesus é curto, né? Porém amplamente conhecido como o termo éter. Então, isso eu estou aqui conceituando a palavra gentios, né? Ou gentil. E dentro do texto recepto do grego, por exemplo, nós vamos encontrar em Mateus 28, na parte A do versículo 19, não é? Nós vamos encontrar o texto dizendo: paretentes onu mateteasate panta etne, ou seja, portanto, ide e pregai as nações, pregai o evangelho a toda criatura, certo? É isso que está escrito em Mateus 28, versículo 29, né? E versículo 19, a parte A. Portanto, ide e ensinar a todas as nações. Então, a palavra nações aqui é traduzida dentro do termo original para gentios, certo? Isto posto, vamos dar continuidade aqui. Dentro do contexto latim, na Vulgata Clementina, em Gálatas capítulo 2, versículo 14, dentro do latim diz assim: se tu cultu judeu siu galitete etno jaidici vicis comodo congentes cose judaisare, certo? Que diz, está escrito no capítulo 2, versículo 14 de Gálatas, né? Então isso é da Vulgata Clementina, no caso. Se tu, pois, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, porque brigas os gentios que viveram como judeus. É Paulo chamando a atenção de Pedro, né? Porque eles estavam querendo forçar que os judeus fizessem algo que eles não tinham hábito de fazer, certo? Então, na perspectiva cultural, nós temos aí, na Antiguidade Bíblica, o mundo era dividido de forma binária, geopolítica, no caso, ou seja, nós versus eles. Então, quando vamos trabalhar essa questão de Israel, por exemplo, com o cristianismo, o Yudi, o judeu com o cristianismo, tem essa anomalia, nós e eles, certo? E o evangelho veio unificar isso, certo? Então, o evangelho unificou essas questões. Não é nós e eles, todos somos um em Cristo, né? Então, esse etnocentrismo é um problema. Para os judeus, a humanidade consistia em apenas dois grupos: os filhos de Israel, o povo da aliança, e os gentios, todos os povos do planeta, gregos, romanos, egípcios e etc. Então eles tinham sempre como esse negócio de nós e ele. Então aí gera-se uma barreira social e uma barreira religiosa. Então, quando o primeiro tópico, a primeira parte da lição é isso aí,
tem que ultrapassar essas barreiras, né? Culturalmente, os gentios eram vistos como incircuncisos, ritualmente impuros, né? Um povo judeu devoto não estava na casa de um gentio, não entrava, aliás, na casa de um gentio para comer e nem beber nada. Ele não, a não ser para não sair dali contaminado. E Paulo quebrou essa barreira, né? Essa barreira, Paulo quebra isso, né? Ao pregar diretamente em Atenas. Então, podemos observar isso em larga escala, Paulo lá falando para o povo atenienses, né? Dentro da perspectiva teológica, nós vemos o termo evolui ao longo das Escrituras. No Antigo Testamento, o gentio estava fora dos pactos e da promessa divina, vivendo na idolatria, né? Contudo, o gentio, Israel tinha a missão de ser a luz, ser uma luz, né? No meio para os gentios e para Israel, ser um povo, ser um sacerdote real, né? Ser agora para os gentios tem um plano, Paulo tem um plano dentro desse contexto. Então, contudo, Israel tinha a missão de ser uma luz para os gentios e para Israel ser um povo sacerdotal, ministrando aos gentios, mas não o fez. É isso que era para Israel ter feito, né? Sendo um povo sacerdotal, eles eram luz, tinha que entender que eles eram a luz para os gentios, ele tinha que levar isso aos gentios, né? Mas ele era, e quanto isso, ele seria um povo sacerdotal que ministrava aos gentios, e eles não fizeram, né? Por isso que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, né? No Novo Testamento, através do sacrifício de Jesus, da cruz, nós vamos encontrar a separação espiritual, vamos encontrar que isso acabou, vamos ver que isso acabou, porque essa separação acabou. Os gentios agora têm pleno acesso a Deus pela fé, sem precisar se tornar judeus culturalmente, né, ou viver as culturas judaicas. Paulo é chamado especificamente de apóstolo dos gentios, né? Então, isto nós vamos observar que esses versículos, esses textos, essas visões, ela traz totalmente uma visão de amplitude, que o evangelho é para todos os povos, raça, tribos, línguas e nações, né? Não há distinção. Deus não faz exceção de pessoas, assim como o evangelho também não, né? Então nós temos aí a missão de Yeshua, Hamashia, no caso, né? De ser a luz dos gentios no Antigo Testamento. No capítulo 49, versículo 6, né, de Isaías, está escrito: Disse mais, pouco é que seja o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardadores de Israel. Certo? Também te dei a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Né? Nós podemos observar que a missão de Paulo, né, aos gentios no Novo Testamento, era de grande, era de grande valia, né? E disse-me: vai, porque hei de enviar-te para longe dos gentios. Atos, capítulo 22, versículo de número 21. Então, a missão é sublime e é um negócio extensivo, não é um negócio para ontem. Não é um negócio de povos antigos, é um negócio para hoje, para agora, já. E ele continua em evidência dentro desse contexto, ok? Então, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho chamado, certo? Quando observamos que Barnabé estava por ali, Deus estabelece isso. Deus não chamou para sermos apenas guardiões de bancos de igreja, não, mas para sermos observadores de fronteira. A jornada é rumo aos confins da terra, começa fora das portas da congregação. Olha só que interessante. Então vejamos, demorou aproximadamente 2040 anos. Quanto tempo durou essa questão da chamada de Abraão até a inclusão oficial definitiva dos gentios no povo de Deus? A resposta é 2040 anos, certo? Então, embora Paulo
o plano, aliás, o plano de Deus, sempre tenha visado abençoar todas as nações da terra, conforme no capítulo 12, versículo 13 de Gênesis, versículo 3, a barreira formal da separação foi derrubada no Novo Testamento. Então, o marco histórico dessa transição é a convenção do centurião Cornélio, não é? Enquanto em Atos 10 trabalha essa proposta, centrado nisso, né? E no Atos capítulo 13 já é a igreja da missão. Então, outra pergunta interessante: quanto período tivemos entre Abraão até a igreja hoje? Quantas? A resposta é 7 períodos, né? E vamos aos períodos então, certo? Essa lição é uma lição de curiosidades e muito importante para o nosso aprendizado dentro desse desenvolvimento, né, de proposta missionária da igreja de Antioquia e da igreja de hoje. Então, na linha do tempo de Abraão até agora, temos 7 períodos, né, que marcaram toda a historicidade dentro desse proto-evangelho e agora o evangelho propriamente encorpado, né? Para compreender o intervalo de mais de 2 milênios, né, 2040 anos, a cronologia bíblica aponta e se divide da seguinte maneira, seguinte período assim. Do ano 2000 a.C., quer dizer, o começo, Deus chama Abraão para dar início ao povo de Israel. No ano 1570 a.C., tem a mudança, o povo vai morar no Egito e como o tempo para vir escravo, né? No ano 1446 a.C., a libertação. Nós temos o começo, a mudança e a libertação. Aí Moisés lidera o povo no Egito e o povo recebe os 10 mandamentos do Sinai, ou o decálogo, né? 10 palavras. Em 1446 ainda, de 1443 a 30 depois de Cristo, vem a Era de Ouro e queda. O que é isso? É o período de 6 dos reis, com Davi, profetas e história de Israel, né? Aí nós temos um marco muito contundente do cristianismo, o marco do cristianismo. Jesus morre, ressuscita e o Espírito Santo desce no Pentecoste. Então esse é o marco do cristianismo, certo? No ano 30 a 37 depois de Cristo aí, já nós temos a transição. A igreja começa a crescer em Jerusalém, ainda formada apenas por judeus. Participava gentil também, mas o foco mais era judeu, certo? E assim sucessivamente. No ano 37 depois de Cristo, sétimo período, né, tem a expansão. Cornélio, essa expansão, Cornélio é um não-judeu, aí se converte, abrindo-se as portas do evangelho para o mundo inteiro. Então, o chamado de Abraão em 2000, o patriarca foi chamado por Deus com 75 anos de idade, de Arã. Ali Deus estabelece uma aliança, né, com ele e seus descendentes consanguíneos, né, que no caso seus filhos, sua prole, né, aí criando aí sim uma separação identitária, certo? Na história helenística, história de Israel e helenista, nós trabalhamos esse assunto muito bom, essa questão sobre essa visão identitária, essa crise identitária, né, dentro de Israel com as nações e assim sucessivamente. Aí nós temos aí a lei e o muro da separação, no ano 1446, sob a liderança de Moisés, o Pacto Nacional da Lei isolou, né, rapidamente os judeus das práticas de convivência com os gentios, servindo como uma barreira de santidade ritual, né, da santidade ritual. Isso não ajudou, né, não ajudou. Aí tem o ministério de Jesus, do ano 30 a 33, onde Jesus focou a sua missão terrena prioritariamente, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel, certo? Ou seja, na cruz ele garantiu legalmente, a união dos povos, derrubando a barreira da separação, certo? E assim, aí nós temos a convenção de Cornélio, né, conforme já trouxemos aqui, certo? Porque essa demora de alcançar os povos, né? Portanto, Paulo confirma na carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 14, que todo esse tempo histórico serviu para amadurecer o plano, para que a bênção de Abraão
chegasse aos gentios por meio de Cristo, a fim de que recebamos a promessa do Espírito da fé, né? Espírito pela fé, no caso, né? Aí nós temos aí, por exemplo, essa demora. Por que essa demora de alcançar os gentios? Eis a pergunta. Para a teologia e a história bíblica, esse intervalo de mais de 2000 anos não foi um atraso ocidental, não, mas sim um período pedagógico, né, estratégico para o planejamento planejado por Deus, né, no caso. Então, a resposta satisfatória é a demora, baseia-se em 4 pilares principais, né? Nós vamos observar primeiro a necessidade de um laboratório espiritual, ou seja, um isolamento. No Antigo Testamento, o politeísmo e a degradação moral eram a norma absoluta. Se Deus, inclusive todas as nações de imediato, revelam que do Deus, a revelação do Deus único, né? Do Deus que seria totalmente diluída e assimilado pelo paganismo, né? O propósito, nós temos aí, Deus separou uma nação única, Israel, para funcionar como um laboratório isolado, certo? Então, o objetivo fixo na história humana, né, o objetivo fixo na história humana, a identidade de Deus sem o mandamento, seus atributos de santidade seria e a seriedade do pecado. Então, o resultado é que era preciso primeiro criar uma cultura monoteísta sólida para que o futuro houvesse uma base, né, firme onde os gentios pudessem ser exortados, né? Então aí nós temos a preparação histórica, que é a questão da plenitude dos tempos. Paulo assume o motivo de esperar em Gálatas capítulo 4, mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, ou seja, o mundo precisava atingir um ponto ideal para uma maturidade política, cultural e geográfica, né? Para que a mensagem para que a mensagem alcançasse os gentios de forma global, né? Então, podemos observar isso. E nós temos aí o cenário que só existiu um século depois, sobre 3 fatores. Primeiro, nós temos a Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era a paz romana. Pela primeira vez na história, o mundo mediterrâneo, né, ele estava unificado, sem guerras civis constantes, permitindo livre trânsito de pessoas entre nações, né? As estradas de romanos, o Império Romano, ele construiu uma rede de estrada e sem precedentes, que o apóstolo pudesse caminhar, levar a mensagem de país e país, levar a mensagem de país e país rapidamente, né? Então nós podemos observar toda essa questão, certo? Aí nós temos a pedagogia da lei, o AIO no caso, né? Que nos ajuda bastante a entendermos esse processo, ok? Então, baseado nisso, nós temos aí a convicção de que essa lição será uma bênção, né? E com certeza você irá aprender bastante. Glória a Deus, né? Nós temos aí este privilégio de estar aprendendo, de estar ensinando também, por que não dizer. É claro que passamos o tempo mais aprendendo, né? Mas havendo necessidade, nós estamos aí à disposição. Dentro dessa proposta que é primorosa, né? Dessa leitura que chama-nos para uma responsabilidade muito grande, né? Vamos observar o primeiro tópico, né? Nós temos o tópico número 1, a leitura bíblica em classe, está no Atos capítulo 13, versículo de número 1 a 12, né? É um assunto vasto, de uma profundidade singular, muito interessante de fato, né? E aí nós podemos observar tudo quanto Deus tem para esta causa, por essa igreja, pelo povo que busca sua presença, que clama pelo seu
nome e assim sucessivamente, né? Podemos observar de quão grande é o Senhor dentro desses projetos salvíficos, né? Projeto de salvação para nós outros, ok? Então, quando vamos trabalhar essa questão, nós vamos observar em larga escala de como Deus trabalha, né? Como Deus faz, como Deus estabelece aquilo que Ele quer cumprir, a sua vontade que é boa, perfeita e soberana, não é? Glória a Deus. Então, dentro dessa questão, o Espírito Santo na obra missionária, conforme já disse também, que ele é o agente da obra missionária, né? Nós podemos observar o quanto ele é de fato importante para a sua igreja, né? Então, é muito importante notar o quanto Deus trabalha, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Definido o termo convite feito ao pecador para o estado de graça por meio da pregação do Evangelho. Uma chamada se harmoniza com o propósito divino, não é? No tocante a cada pessoa. Em Romanos capítulo 8, verso número 28, né? Isso conduz ao homem a uma mais elevada glória de felicidade, né? Então, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Esta chamada não é atendida por muitos sábios, né, ou poderosos, né? Trata-se de uma chamada santa e gloriosa. É uma chamada celestial, né? É uma chamada determinada e mantida pela vontade da divindade, pela vontade de Deus, pela vontade divina. É universal, né? Tem resultados universais. Não se salva ou que possa ou que se perdeu, né? Nós temos outro termo para definirmos, gentil, por exemplo. Nós temos aí esse dicionário aqui, né? Deixa eu fazer uso dele, do pastor Claudionor de Andrade, já de saudosa memória. Então, o Andrade ele trabalha dentro dessa questão, na página número 200, ele vai fazer essas definições, que é muito importante, né? Para entendermos essa questão. Então, nós vamos observar o termo gentios, né? Gentil. O termo gentil vem do latim, vem do hebraico, que é, eu já falei isso, gaim, do latim é gênito, né? Todos os termos nascidos fora da comunidade de Israel. Já trabalhei isso aí. Judeus e gentios, ou a Bíblia nos mostra claramente que o desejo de Deus sempre foi de alcançar todas as nações, não apenas Israel. Ao chamar Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano de os Salmos, por exemplo, convém todos provem e louvem ao Senhor, né? Porém, e o profeta anunciaram que os gentios, né, seriam chamados à salvação. Aí nós temos o modelo da igreja missionária, né, a igreja de missões de Antioquia da Síria, como eu já disse, tem duas de Antioquia da Presídia, não é Antioquia da Presídia, é Antioquia da Síria, é o lugar do nascimento da missão gentílica. Tornou-se a base principal da evangelização do mundo aos gentios, do mundo gentílico, né? O centro de partida de uma penetração ao mundo gentílico. Então, a última parte da missão de Jesus, em Atos 1, versículo 8, Paulo saiu de Antioquia para todas as 3 viagens missionárias, né? Então, dali que foi o ponto de partida. Então, essa cidade tornou-se como o quartel-general das viagens missionárias de Paulo e Barnabé, servindo como um ponto de partida para a expansão de pregação do Evangelho. Então vejamos exemplos missionários desta igreja que se tornou modelo para todas as demais. Então nós temos Barnabé e Paulo, que serviam na igreja local, no capítulo 3, versículo 2, leitura bíblica em classe, em pauta. Quando Barnabé ele foi enviado pelo apóstolo à igreja, ele estava em Antioquia. Ele partiu de Tarso, né, cerca de 236 quilômetros de distância, né,
partiu para Tarso para buscar Saulo, né? Alguém fica enganando, diz que o nome de Paulo foi mudado de Paulo para Saulo. Não, o nome de Paulo é o nome romano, certo? E assim sucessivamente. Então não tem nada a ver de mudança que Deus transformou, que mudou de nome para Paulo, não tem nada a ver, nada com nada. Texto totalmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Durante um ano inteiro, ele esteve naquela igreja ensinando, que era a igreja que discipulava, né? Não é só ganhar almas, tem que discipular também. Ele ensinando os novos conversos, né? E em Atos capítulo 11, versículo 22 a 24, em Atos 13:2, o médico Lucas diz que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando juntamente com outros profetas e doutores. Isso nos ensina que a igreja local é melhor centro de treinamento missionário. Nem todos os missionários transculturais tiveram a oportunidade de fazer um curso de teologia ou missiologia, mas todos, sem exceção, tiveram um período de treinamento na sua igreja, né? Na igreja local, no caso. Então, em Romanos capítulo 16, versículo 14, Paulo vai falar sobre as casas dos gentios, os cultos, eram os cultos nas casas, né? Não era igreja templo, assim, eram os cultos nas casas, e tinha vários, né? Tem uma extensão da igreja, um projeto que faço, né, que trabalha em cima dessa proposta, né? Então vejamos, isso nos ensina que a igreja, que é o melhor centro de treinamento, a igreja local, todos os missionários transculturais tiveram a oportunidade de fazer um curso de teologia ou missiologia, mas todas, sem exceção, tiveram um período de treinamento na igreja local. Então Deus designou dois dos melhores homens da igreja de Antioquia para desempenhar essa tarefa, essa nobre tarefa da missão transcultural, para a obra que eu tenho chamado, capítulo de número 13, versículo 2, né? Então, Deus está falando de uma missão transcultural. Quando eu falo de evangelismo, eu falo do evangelismo do bairro, da rua, onde a igreja está inserida na comunidade, onde a igreja está inserida na região ali, micro-região, onde a igreja está inserida. Então, trabalha-se com evangelismo. Missões é transcultural. Ela precisa exceder os limites de cidade e até de estados e de país, né? Então essa mensagem provavelmente foi a confirmação de uma vocação, né, a uma obra do Espírito Santo. Já tinha chamado, pois Antioquia tinha sido uma escola missionária para eles, né? No caso, Paulo e Barnabé, capítulo 11, versículo 22 a 26. Então, Barnabé e Paulo eles foram separados pelo Espírito Santo. Para separar é para mim, Barnabé e Paulo. Foi o Espírito Santo que os separou para a obra missionária. Paulo e Barnabé foram chamados à obra missionária e enviados para a igreja de Antioquia. As características dessa obra estão descritas em Atos 19, Atos 9, versículo 15 e outros textos semelhantes, né? Paulo e Barnabé foram chamados para pregar o evangelho e conduzir homens e mulheres à salvação em Cristo. Então, o alvo dos missionários é conduzir pessoas a Cristo, livrá-los do poder de Satanás, ok? Paulo e Barnabé tiveram a chamada reconhecida, certo? E assim sucessivamente. Eu gostaria de trabalhar um pouco sobre também, já dentro dessa questão, para o vídeo não ficar muito longo, sobre os personagens, não é? Do capítulo 13, que vai estar envolvido com esse processo dessa lição desse trimestre, né? Mas vamos terminar aqui essa questão de Paulo e Barnabé para irmos para lá. Então, Paulo e Barnabé foram enviados para a igreja de Antioquia, pela igreja de Antioquia, né? A despedida de missionário foi precedida de mais de uma sensação de oração, de uma sessão de oração, de jejum, tratando-se de um período de intercessão em prol da obra de Deus. Então, os missionários receberam a imposição de mãos e, segundo Russell Norman Champlin, no seu comentário, ele trabalha em cima dessa proposta, na página 258, ele vai trabalhar essa questão de que o método usado para a consagração de pessoas e funções oficiais da igreja cristã, né? Então, quando o Champlin ele diz que em prol da obra missionária, eles fizeram dentro da questão da despedida, os missionários receberam a imposição de mãos, né? E assim sucessivamente. Então, como também
para indicar que o ato da bênção de Deus é concordância da identificação para eles, deles para o trabalho. Então, enfatizando o compromisso da igreja com a missão, né? A igreja de Antioquia com a missão dos missionários e recomendação pela graça de Deus, ou recomendando a graça de Deus. Paulo, ele prestava relatório à igreja de Antioquia. Veja bem como era organizado. Capítulo 14, versículo 24 a 28, o missionário havia passado por vários lugares estratégicos, enfrentando muitos desafios, porém cumpriu com êxito a obra de Deus que lhe fora confiada, né? Aí o Espírito Santo na obra missionária, e a obra missionária ele capacita, ele para discipular, ele reveste a igreja, ele concede ousadia, ele confirma o testemunho cristão, dirige a escolha de líderes para o serviço cristão, ele impulsiona pregadores em anunciarem a Cristo, derruba barreiras étnicas, né, culturais, para a expansão do evangelho, ele chama obreiro, enfim. Tudo isso é coisas do Espírito. Glória a Deus. Do Espírito Santo, obviamente. Então, podemos observar que dentro dessa questão, não é, nós vamos ver que o processo de Deus na vida daqueles missionários, daqueles homens que se dispuseram a fazer literalmente a obra de Deus, né? E o quanto eles nos ensinam, o quanto eles nos instruem de uma forma toda especial sobre essa questão. Nós vamos observar um pouquinho sobre essa evidência, né, dessa igreja missionária. Primeiras viagens missionárias de Paulo estava ali, né? Primeira evidência, a porta se abre. A segunda evidência, a vida são transformadas. E a terceira evidência, né, a igrejas são plantadas. A quarta evidência, o evangelho vence a oposição. Então, as primeiras viagens missionárias de Paulo está dentro desse fator analítico. Nós temos casos como Elimas em Pafos, né? Elimas ele tentou impedir a convenção do procônsul Sérgio Paulo, e o Espírito Santo confrontou o opositor, né? Então esse confronto simboliza luz versus trevas, a verdade versus engano, enfim. Nós temos aí um aprendizado muito interessante com respeito a isso. Então esse episódio envolvendo Elimas e a convenção de Paulo revela que a missão cristã possui uma profunda dimensão espiritual, né? Nós temos uma observação interessante quando nós vamos ver toda a aplicação do Espírito Santo que dirige. Quando o Espírito Santo dirige a missão, barreiras caem, o evangelho avança, as igrejas são estabelecidas e pessoas são transformadas, ok? E que Deus em Cristo nos abençoe. Eu fico por aqui devido ao vídeo não ficar, para o vídeo não ficar muito longo, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.